Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, vou estar fazendo um vídeo aqui hoje para explicar como é que funciona o reiki, né? E um pouco do como funciona o reiki nos animais. É claro, é um assunto muito complexo para só num vídeo eu conseguir explicar a profundidade e tudo que o reiki pode trazer para nós, tá? Peço desculpas dos barulhos externos, porque eu precisei vir para um lugar que tivesse sol e luz. E nossa, tá uma delícia. Qualquer outro lugar da casa tá muito frio. Então peço desculpas aí pra vocês dos barulhos externos, tá? Então vamos lá, vamos entender da onde que veio o reiki. Eu peço licença, né, pro pessoal aí que me acompanha do treinamento de cães e tal, mas eu precisava fazer esse vídeo porque realmente muitas pessoas vieram me perguntar como que funciona o reiki, né, nos animais principalmente. Então, o reiki, gente, ele surgiu no Japão. O Mikao Usui, que foi o fundador, né, o descobridor dessa energia, ele foi para um monte lá no Japão e ficou por 21 dias nesse monte meditando. E foi a partir dessa experiência que ele teve, desses 21 dias de recolhimento, né, de muita meditação, de muitas descobertas dele, com certeza de autoconsciência, que ele teve acesso a essa energia do reiki maravilhosa. Né? Então, o reiki, ele é uma energia que existe no universo. Tá? Então, essa energia, ela já existia e ele acessou essa energia, né? Eu dei uma pausa aqui porque tem outros animais, né, aqui comigo. Então eu vou estar fazendo um vídeo bem espontâneo, tá, gente? Como eu estava falando, essa energia ela existe no universo, não é? Ele não criou essa energia. O que aconteceu é que como ele entrou em estado de meditação muito alta, né, uma pessoa extremamente evoluída emocionalmente, espiritualmente, ele acessou essa energia. Então, a energia está no universo e ele pôde ter contato com essa energia. E aí foi quando ele viu a necessidade e tentou entender como que ele ia passar isso para as outras pessoas. Aí foi quando ele fundou a escola, né, de reiki e começou a formar pessoas mesmo. Diz a minha mestra que na época as pessoas demoravam anos para se formar, era extremamente rígido, burocrático, extremamente profundo, né? E ao mesmo tempo, no processo dessa escola, ele percebeu que ele tinha as limitações culturais, né? Então outras pessoas de outros países não podiam fazer, era só japoneses. E aí depois ele começou a perceber que isso precisava ampliar, precisava ir para o mundo inteiro. E foi quando ele começou a pensar nas pessoas que iriam continuar a escola dele. E essas pessoas tinham a mente mais aberta para conseguir expandir mundialmente, né? E aí, beleza, esse foi o início do reiki, tá? Em 1920 isso aconteceu, muito tempo, né? Muito tempo, teoricamente, historicamente falando, não faz muito tempo, né? E no Brasil é mais recente ainda. No Brasil chegou aqui em 1983. Então, assim, é super novo, igual eu. Eu sou de 84, então o reiki tem 41 anos no Brasil. É muito recente, né? E aí, enfim, existem muitas maneiras, né? Existem várias maneiras de reiki hoje, tá? De aplicar o reiki, de enviar o reiki. Mas eu sou iniciada na técnica do Mikao Usui, tá bom? Então, hoje em dia tem diversas maneiras. Eu sou reikiana nível 3. O que isso significa? Cada nível do reiki, você tem acesso a símbolos diferentes. E não tem a ver, gente, com, como que eu posso dizer, superioridade, sabe? Não é uma questão assim, nível 3, nossa, ela é muito melhor do que alguém do nível 1. Não é isso. A gente acredita que o reiki, ele é um chamado que você recebe, né, espiritual, mental, muitas das vezes até uma emergência, né? Eu conheci o reiki através da nossa terapeuta, ela é holística, então ela tem várias técnicas que trabalham com físico, mental e espiritual, e uma delas era o reiki, né? Então eu comecei a receber reiki dela nas sessões de terapia e facilitou muito as minhas curas, facilitou muito algumas coisas que eu precisava olhar, desbloqueou muitas coisas, e eu recebi o chamado de fazer o nível 1. E foi, assim, uma experiência sensacional. Mas eu nem vou entrar tanto, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas o nível 1, ele é mais questões físicas. Ele trabalha mais a questão física. Então, seja dos cães, seja dos humanos,
pega bastante a questão de objetos, né, casa, objetos mesmo, inanimados, plantas, roupa. Então o nível 1 ele é bastante a questão física. O nível 2, você já tem acesso a questões mais mentais. E você também já pode enviar reiki à distância. Então tem essa transmutação aí de energia que é canalizada à distância para o mundo inteiro, tá? Agora, o nível 3, ele já é mais a questão espiritual, tá? E você também pode fazer várias outras coisas, são muitos símbolos, tá? Então, basicamente, o reiki é isso, né? Uma energia que já existe no universo. Conforme nós somos iniciados, esse símbolo, ele é como se fosse tatuagens que a mestra, né, como eu posso dizer, tatua na gente, na parte espiritual, né? Então fica tatuado esses símbolos. Vou mostrar para vocês, nós temos alguns símbolos. Então, Shokurei, Seiriki, Onshaze Shonei, Daikomi-o, Domu, Rokotá, Onsho. Então, cada um desses símbolos, ele age em partes específicas do cachorro. Partes muito específicas do cachorro. Os chakras, né, gente? Nós temos vários chakras, os cães têm vários chakras. Mas existem chakras principais. Então, o que acontece? Eu trouxe algumas apostilas minhas aqui como referência. Eu tenho a apostila da minha mestra, Carol. Eu vou usar como referência aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tá bom? E também vou usar como referência, e aí dá o reiki dos animais, que é o Ricardo Garé, que ele é um médico veterinário holístico. Então ele trabalha toda a questão da saúde física. Olha que legal, os chakras dos cães. Ele trabalha toda essa questão holística com reiki, teta healing, comunicação intuitiva com os animais, florais, óleos essenciais, né? E, então a referência que eu vou tirar dos animais é do Ricardo Garé, tá bom? Como que funciona, gente? Os cães na nossa vida e onde que o reiki entra. Os animais, eles, primeiro que o campo energético deles é muito sutil, é muito flexível a receber e dar energia. Eles não têm filtro para isso, né? Principalmente o cachorro, tá? O cachorro, ele tem uma questão de amor incondicional muito forte com a gente, então ele sempre quer nos ajudar, então ele acaba pegando muita energia nossa, tanto positiva quanto negativa, e acontece esse desequilíbrio. Os gatos, eles têm uma função um pouco diferente, eles também fazem essa troca de energia, mas eles têm uma função um pouco diferente de transmutar a energia, tá? Eles têm vários cristais no corpo, enfim, é bem mais complexo. O gato, ele tem acesso a todas as dimensões, então ele não tá só aqui no planeta Terra, ele ao mesmo tempo, ele acessa todas as dimensões. É sensacional. O cachorro, ele vive muito com a gente mesmo. Então, o cachorro, por exemplo, quando a gente tá muito ansioso, tal, agitado, tem uma tendência do cachorro aproximar da gente para ajudar a gente a se equilibrar. Mas isso não é de maneira consciente. O que acontece? Ele acessa o nosso campo energético, ó, o Tico tá até aqui, trocando energia comigo aqui, ó. Olha que belezinha. O cachorro, ele acessa o nosso campo energético e ele entende a energia ali, putz, tá ansiosa, né? E o que ele faz? Ele faz a troca com a pessoa dessa energia e ele acaba também ficando ansioso, né? Uma pergunta, uma dúvida, né, recorrente. O pessoal fala, putz, mas que sacanagem e tal. Vou me cuidar mesmo, porque, nossa, eles fazerem isso por amor e tal. Sim, realmente é sacanagem, né? A gente precisa se cuidar cada dia mais. Mas também tem uma parte, gente, é 50-50. Uma parte tem a ver com as características dele, tem a ver com os desafios dele. Então, é claro que a gente vai se atrair. Se eu tenho um cachorro que é mais ansioso e eu também sou, acontece essa atração, né? Então, tem coisas que é pro cachorro desenvolver dentro da vida dele. Mas metade disso, aí ele acaba exagerando e ele quer resolver também a nossa parte, vamos dizer assim. Tá bom? Então, um exemplo do desequilíbrio desses chakras, né? Ó, nós temos os 7 chakras principais, né? Tem o chakra básico, que é próximo à nossa vulva, né? A nossa genital.
o chakra básico fica bem ali, né? A cor desse chakra é vermelho. Eu não vou entrar para explicar os chakras, tá? Mas é só para vocês entenderem como que acontece essa troca da gente com os cães. O outro chakra, o segundo chakra, é o chakra sexual, que é um pouco mais acima é no meio entre o umbigo e a vulva, ou a genital, entre um e outro. A cor desse chakra é laranja, tá? Depois tem o plexo solar, que é um pouco acima, já tá ali no umbigo mesmo. A cor desse chakra é amarelo, tá? Cardíaco, no coração mesmo, nessa região aqui. A cor desse chakra é verde ou rosa, tem alguns lugares também que age com rosa, mas a cor dele é verde. Depois o laríngeo, que é a cor azul, o frontal, que é a cor... Não, mentira, é azul claro, o laríngeo, o frontal, o azul mais escuro, e o coronário, que é violeta ou branco, que é nessa região superior aqui. Cada um desses chakras, ele tem funções físicas também. Então, ele fica próximo de órgãos, né? Físicos, espirituais e emocionais. Então, acontece esse desequilíbrio entre os chakras, que é normal. A gente sempre tem que estar tendo contato. Por exemplo, antes de começar esse vídeo, eu fiz uma auto-aplicação em mim. Não só para ajudar a me equilibrar coisas que aparecessem de desequilíbrio, mas o Reiki, ele também tem a função de nos preparar para coisas. Então, o que eu pedi? Proteção, que eu pudesse acessar as pessoas, que ampliasse esse campo para que o maior número de pessoas que gostam disso tivessem acesso. Então, o Reiki, ele também tem essa função de nos preparar para coisas. Então, dentro desses chakras, por exemplo, o básico, ele pega bastante suprarrenais, os rins, coluna vertebral, os ossos, intestino grosso, ânus, próstata, anemia, excesso de peso. Aí ele vai colocando algumas disfunções, tá? Fadiga, parte muscular, problemas de circulação, desequilíbrio na temperatura do corpo, leucemia, tensão nervosa. Então, esse chakra, ele tem a ver com esses órgãos. As disfunções emocionais, olha que interessante: raiva, impaciência, apego, materialismo, culpa, vergonha, vícios, violência, morte, dor. Então ele tem essa questão emocional. E qual que é a função desse chakra? Sobrevivência, existência terrena, ligação com o mundo material e energia física. Então, quando esse chakra está em desarmonia, o que acontece? Se a gente não tem acesso a essa desarmonia no cachorro, ele começa a apresentar disfunções comportamentais e ele também começa a aparecer, se não é cuidado, disfunções físicas. E o Reiki, gente, eu já tive inúmeras experiências com animais, mas assim, a questão da saúde, eu já tive várias experiências muito positivas do quanto o Reiki agregou no tratamento do cachorro, tá? Ou muitas das vezes até me mostrou através do Reiki que o animal ele tava com um problema de saúde, aí eu peço para levar no médico veterinário e realmente é constatado alguma coisa. Então olha para você ver que muito louco, essa troca acontece com a gente o tempo todo, o tempo todo. Eu brinco com os tutores que gostam e me pedem Reiki, que o cachorro, o Reiki, ele sempre vai mostrar os nossos excessos e os nossos exageros com os cães. Exemplo, até a questão comportamental, né? Eu sou muito apegada ao Tico. Eu tô dando um exemplo verdadeiro, tá? Eu tinha uma disfunção no passado com o Tico. Eu tratava ele de maneira muito exagerada de autocuidado, de cuidado com ele, muito exagerado. E muitas das vezes a questão da reatividade dele acabava piorando porque ele se sentia protegido em excesso. É como se eu tirasse a capacitação dele de passar pelo processo. Então, existe uma disfunção, porque tinha muita coisa minha que eu acabava atribuindo a ele. Então, gera um desequilíbrio, porque o que é dele, o que é meu é meu. A gente pode trocar, mas eu não posso viver por ele, nem ele por mim. Então, quando eu comecei a olhar para isso em mim, ele começou a ficar muito melhor. Eu tava fazendo treinamento de reatividade, tá, gente? Uma coisa não anula a outra. Treinamento não anula o reiki não anula o treinamento,
O reiki não anula o tratamento médico, nunca peço para uma pessoa parar de fazer o tratamento porque está fazendo reiki, mas ele acelera o processo, se é esse nome que eu posso dar, ele vai sempre colaborar. O reiki ele é uma energia inteligente. Na técnica do Mikao Usui, existem duas maneiras de você aplicar o reiki. A gente fala cabeça, ombro, joelho e pé, porque pega todos os chakras, né? A gente tem mini chakras também no corpo, enfim, o chakra ele é para todos os lados, né? Então ele não é igual frontal, ele não é só aqui, ele é para cima, para baixo, esquerda e direita. E eu só tô explicando de maneira separada para a gente entender melhor, mas eles agem de maneira dinâmica, muito rápida, um compartilha com o outro. Aliás, eu já ia me esquecer que os animais, ele tem um chakra a mais que a gente, que é o braquial, que fica entre o coração e o umbigo, na lateral, assim, também da mesma maneira, dinâmica. Mas esse chakra braquial, ele é o chakra responsável em comunicar todos os outros chakras o que ele está recebendo do ambiente. Olha para você ver a importância desse chakra. E é o chakra que faz a ligação entre o humano e o animal energeticamente. Quando esse chakra está desalinhado, é muito complicado para os animais, porque ele perde a comunicação principal entre os outros chakras e você. Então os animais têm esse chakra a mais, eu ia até esquecer de falar isso com vocês. Mas perceba como o reiki ele tem uma questão muito holística dentro do processo. Ele vai estar sempre, essa energia inteligente, como eu estava dizendo, do cabeça, ombro, joelho e pé, a segunda maneira de aplicar é de maneira intuitiva. O que é intuitiva? Na hora que eu acesso o campo do animal, primeira coisa, eu peço permissão para acessar o campo do animal, tá? Então tem vezes que o dono pede para eu aplicar reiki no cachorro, e na hora que eu vou aplicar, o cachorro não aceita. Então eu preciso respeitar, da mesma maneira quando eu vou aplicar reiki em alguém, a pessoa fala que quer o reiki, mas a hora que eu acesso o campo da pessoa, ela não aceita. Então, ela tá mentindo? Não, gente, não é. É que muitas das vezes o nosso pensamento, sentimento e ação não estão, eles estão incompatíveis, uma coisa não quer dizer a outra. E às vezes mentalmente a gente sabe que precisa do reiki, pede, mas na hora que eu acesso o campo tá tão desequilibrado que a pessoa não aceita, porque ela não consegue acessar que na verdade ela não quer o reiki naquela hora. Ela não consegue falar a verdade, vamos dizer. Então o campo nunca mente. Então aí acaba acontecendo isso. E com os animais é a mesma coisa. Então se ele aceita, beleza, eu acesso o campo dele. O que é o campo energético? O campo energético são informações daquele indivíduo. Então, por isso que eu tenho que pedir permissão. Senão, nossa, pelo amor de Deus, imagina, tudo é energia, tudo tem energia. Você imagina, eu iria ficar louca se eu não pedisse a permissão e se eu não ficasse também fazendo reiki e tudo quanto é coisa sem parar. Não é isso o reiki. Mas no campo do cachorro, quando ele aceita, eu começo de maneira intuitiva. Geralmente o reiki a gente envia pelas mãos. A mão tem vórtices que também vai ajudar a canalizar essa energia, mas nem sempre precisa necessariamente estar com a mão. Eu que sou nível 3, por exemplo, eu posso estar parada, a pessoa nem sabe os movimentos que eu tô fazendo, o cachorro eu nem tô fazendo movimento nenhum, mas eu tô enviando reiki pro Tico, por exemplo, que tá aqui do meu lado. Mas tem situações que pede muito a aproximação da mão, o afastamento. Como é uma energia inteligente, o próprio reiki, a própria energia vai me dizendo para onde que eu tenho que canalizar essa energia. Então, muitas das vezes eu tô na cabeça, mas tá pedindo para eu aplicar reiki na barriga. Aí da barriga vai aparecendo símbolos intuitivamente que eu preciso aplicar. Por quê? De acordo com a energia. Então, embora seja muito místico, muito lindo, não é só místico, é ciência mesmo.
Isso existe, as pessoas que forem me assistir aqui acreditando ou não, gente. Se tiver alguém que tá assistindo aqui e falar, que baboseira, eu não acredito nisso. Não muda em nada você não acreditar, isso vai acontecer de qualquer maneira, tá? Esse reiki é ciência também, então é comprovado cientificamente que o reiki existe e que nós temos campo energético, né? Nós não somos só matéria, nós temos várias matérias aqui. Então, na hora que eu acesso o campo energético, o campo me traz informações. Então, às vezes, eu tô aplicando reiki na barriga do cachorro, pediu na barriga. Mas não tem a ver com a barriga em si. Tem a ver, ó pra você ver. Plexo solar, por exemplo, é o baço, estômago, fígado. Tem a ver com ansiedade, preocupação, indecisão, desconfiança, negligência, mentira. Então ali tá meio humanizado, lógico, mas você imagina pro cachorro, às vezes é um cachorro muito desconfiado, medroso, reativo. E o campo energético trouxe através da energia da barriga dele que aquele chakra precisa ser equilibrado, ou transmutar energia, ou colocar energia. Às vezes a energia está muito baixa, a gente precisa colocar energia para elevar. Às vezes a energia está muito alta, a gente precisa abaixar. Tem alguns chakras que é legal a energia tá alta, deixar a energia alta. Por exemplo, o primeiro chakra, que é o chakra do trabalho, né, que faz a gente desenvolver. Então, muitas das vezes, tirar a energia desse chakra no momento que você tá precisando trabalhar bastante com seus projetos, vai te atrapalhar. Então, o reiki, ele é essa energia inteligente. Então, entre os animais e a gente, sempre vai ter essa troca. Tava falando no começo que eu brinco com os tutores assim, essa questão que o cachorro rei desmascara a gente, né? Porque é verdade. E como ele vai pegar muito a nossa energia, dificilmente eu vou aplicar um reiki num cachorro, por exemplo, e não pedir pro tutor deixar eu aplicar nele. Por quê? Porque geralmente eu preciso fazer uma aplicação sistêmica entre cachorro e o humano. Não adianta nada o cachorro ficar tomando floral, o cachorro ficar recebendo reiki, sendo que na verdade o desequilibrado somos nós. Então, eu acho interessante que seja dessa maneira sistêmica a aplicação do reiki. Então, no reiki, gente, a gente equilibra emocionalmente o cachorro, a gente faz curas físicas, mentais, espirituais, a gente tem acesso ao passado, ao futuro, né? Tem símbolos, o Shazeshonei, por exemplo, ele é atemporal, então ele me leva para todos os tempos, independente. E, além de tudo, ele trabalha muito a questão do mental. Então, às vezes, eu tô aplicando na cabeça, não vou nem falar cabeça, o cabelo geralmente é mental mesmo, né? Mas na pata, por exemplo, e vem o símbolo Shazeshonei para eu investigar, pro reiki investigar o que tá acontecendo ali naquela pata, né? Então, tem fundamento, teve algumas vezes, por exemplo, eu tô aplicando, nem a pessoa sabe que o cachorro tá com dor. E aí a gente percebe um desconforto, conversa com o dono, a dona fala, nossa, realmente, tal dia ele caiu, bateu a pata, e eu achei que ele nem tava sentindo dor mais, e o cachorro tá sentindo dor, porque o campo demonstra isso, tá? Então, gente, vai passar uma moto aí. Olha que beleza. O reiki é isso, ele age de todas as maneiras no organismo, tá? Não é mágica. Uma das coisas que eu fiquei mais assustada com o reiki no nível 1 é como ele é prático, assim, o reiki ele é ação. Então ele vai me mostrando, é como se fosse uma laranja que eu descasco, vou tirando as cascas, então ele não vai chegar na primeira aplicação, por exemplo, no cachorro e já ir na causa direto, não, ele vai sutilmente fazendo a limpeza, fazendo o tratamento físico e aí vai tirando as camadas até chegar na causa daquela dor emocional ou na causa daquela dor física, porque uma coisa tá ligada na outra. Então o reiki ele tem esse processo, muitas das vezes as pessoas não têm paciência, elas querem que faça da noite pro dia, mas o reiki vai mostrar, se eu não agir, como tudo na vida, não muda em nada. Então o reiki ele é muito prática, reiki é ação.
E isso me assustou muito, porque eu tenho uma predisposição a procrastinar. E aí o reiki me levou pra isso aí tá aí, Carol, vamos cuidar e tal. E eu consegui passar isso pros animais, né? Melhorar a minha vida, melhorar a vida dos meus animais através do reiki. Então, ser nível 1, 2 ou 3, se eu não praticar, não muda em nada. O reiki, ele é prática. Para eu aplicar em outra pessoa, eu preciso fazer auto-aplicação em mim. Eu tenho que viver isso. Para eu aplicar num cachorro, mesma coisa. Então, o reiki, ele tem essa ação. Ele é uma técnica de ação. Ó, eu até separei o braquial aqui, vou ler para vocês como que é especificamente mesmo a função dele. Olha como que o símbolo dele, que bonito que é. Esse chakra é especialmente presente e importante nos animais não humanos. Não humanos é a maneira como ele coloca os animais, tá? Ele tem sido relatado e discutido apenas recentemente. Então, o braquial não é na mesma época que o reiki surgiu, foi depois que eles nos estudos foram descobrindo que tinha esse chakra. Dentro das suas funções, percebo ele participando da captação de sensações e informações sutis do ambiente e de outros. Esse chakra absorve e distribui para os outros chakras essas informações. De fato, os chakras não funcionam de forma isolada, não funcionam de maneira isolada, e eles estão todos conectados constantemente, sendo ativados de forma mais ou menos intensa, dependendo da situação. Percebo, aqui ele contando a experiência dele mesmo, tá, gente? Percebo sua cor em um aspecto que não é visto e percebido por nós. Devido a isso, os relatos da sua cor variam, então ele não tem uma cor específica. A cor dele é branca, porque o branco significa todas as cores, tá, gente? Alguns escrevem como branco, outros como multicolorido e outros como acastanhado. Nas imagens dos chakras dos animais, aqui é um círculo branco em cima de cada escápula, que é esse desenho como eu mostrei pra vocês, esse símbolo, né? Então, deixa eu achar o gato aqui, que é bem legal também eu tinha separado, sumiu a imagem do gato. Deixa eu ver. Gente, só um minutinho, tá? Achei. Olha que legal. Esse é a do gato. Mas o gato, ó, aqui o braquial, o gato tem também, né? Mas ele tem vários cristais no corpo que faz ele ter acesso a outras dimensões. Eu sei que é demais para algumas pessoas falar sobre isso. Eu tentei falar de uma maneira, gente, primeiro informal, né? E de falar de uma maneira que pessoas que nunca ouviram falar do reiki entender. Claro, dá pra fazer vídeo e aprofundar muito mais, falar mais com vocês sobre os chakras, falar mais com vocês sobre as minhas experiências com o reiki, enfim. Mas eu queria falar de uma maneira que todo mundo conseguisse entender aí, bem simples, tá bom? Então, agradecer a vocês pela paciência. Gente, eu envio o reiki gratuitamente, tá? É um trabalho que eu não cobro. Foi uma maneira que eu encontrei de ajudar os animais, de ajudar as pessoas dentro do sistema delas ali, do relacionamento deles, tá bom? Então, a gente tem a caixinha do reiki, toda semana eu tô enviando reiki pros animais, toda semana eu tô aplicando reiki em mim. Isso é uma coisa ativa na minha vida e vai ser um prazer poder ajudar algum animalzinho aí e o tutor, tá bom? Beleza? Fiquem com Deus. É isso. Valeu.